Eu vou trazer agora o senhor Nilo Leal Sander, que vai falar para a gente sobre benefícios socioambientais do ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. O Nilo é pós-doutorado em Economia de Meio Ambiente pela IE da UFRJ, doutor em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, da Rede Bionorte, mestre em Ciências de Meio Ambiente pela Universidade do Estado do Mato Grosso, gerente técnico de cooperação do projeto da cooperação alemã GIZ, Rede ILPF, professor permanente do Programa de Pós-Graduação Profissional e Desenvolvimento Regional da Unialfa, Goiânia. Doutor Nilo, seja bem-vindo. Estamos aqui atentos a ouvir a sua fala sobre a rede ILPF. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado, Charles, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da rede, falando um pouquinho do ILPF, que eu fico muito feliz depois de escutar todos, principalmente o professor Juca, falando de carbono, né? Então, eu venho depois dele falando um pouco da rede e um pouco dos benefícios do ILPF, que o que falou da agricultura de carbono vai muito de encontro do que a rede quer, o que a rede trabalha, né? E vai muito de encontro a essa agropecuária regenerativa, que foi um dos pontos alvos ali para mim. Professor Juca, está de parabéns, viu? Até falei para o pessoal, se o senhor puder disponibilizar sua palestra aí, para mim foi um marco muito, muito grande, e parabéns pelos estudos, já tinha acompanhado alguns, mas esses que estão saindo estão de parabéns mesmo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a rede ILPF. A rede ILPF ela é uma associação público-privada, né? Ela tem como seus associados a Embrapa, né? O Bradesco, a Cocamara, John Deere, Soesp e a Syngenta. E ela tem o objetivo de acelerar uma ampla adoção das tecnologias de ILPF por parte dos produtores rurais. Quando a gente fala de ILPF, a gente não fala somente do sistema completo, a gente não está falando que tem que ser obrigatoriamente a integração lavoura-pecuária-floresta. Qualquer uma das modalidades, elas são ILPF, pode ser lavoura-pecuária, pecuária-floresta, né, ou lavoura-floresta. Então, a gente quer incentivar essa adoção, né, falando através desses benefícios, tanto os econômicos, sociais e ambientais, tanto para o produtor rural quanto para todos, né? A gente quer ser referência em tecnologia agropecuária sustentável, contribuir para a preservação ambiental, que a rede quer trabalhar com isso, e tem um comprometimento, a gente tem o nosso comprometimento, a cooperação, inovação, transparência, uma crença de um mundo melhor. O que é o ILPF, então, né? Falou bastante aqui, já falamos bastante aqui sobre o ILPF. O ILPF, ele é uma integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma estratégia de produção que integra esses diferentes sistemas produtivos. Ele pode ser, como eu disse, o ILP, que é o agropastoril, né, que é o lavoura-pecuária, o IPF, que é o silvio-pastoril, pecuária-floresta, o ILF silvia-agrícola, que é, né, lavoura-floresta, e o ILPF, que é o completo, que é o agro-silvio-pastoril. Então, qualquer uma dessas conjunturas ou qualquer uma dessas combinações, elas são consideradas ILPF. E por que ILPF? Qual que é a vantagem dele? Né? Qual que é a vantagem de se promover o ILPF, de ter o ILPF e começar a aplicar o ILPF na propriedade? Né? A gente tem no tripé, né, que é social, ambiental e econômico, ele pode ser adaptável para pequenos e médios produtores rurais, ele pode ser em áreas desde pequenos produtores rurais de 1 hectare até grandes áreas de produtores rurais. A gente tem aí exemplos como Santa Brígida e outros em Goiás, Mato Grosso do Sul, com extensas áreas de ILPF completo, ou alguma das suas modalidades. Então, ela pode ser tanto para pequenos quanto para médios e grandes produtores rurais. Ela tem uma flexibilidade e adaptabilidade. O ILPF, ele não é uma receita de bolo. Ele pode ser alterado, moldado, desenhado e praticado de diferentes formas, em diferentes ambientes, em diferentes propriedades, diferentes tipos de solo, né? Ela tem uma redução da desigualdade social, já que ela gera emprego e renda local. Ela tem uma maior demanda de mão de obra, então ela pode gerar essa questão social de demanda de mão de obra local. Geração de empregos diretos e indiretos, já
já que para aplicação e manutenção ela tem uma maior demanda. Tem a redução da sazonalidade do uso da mão de obra, já que é uma coisa mais contínua, né? Você vai precisar de mão de obra continuamente. Quanto mais sistemas que você integra, mais uma mão de obra você precisa estar ali contínua. Então, ela ajuda nessa redução da desigualdade por causa disso. Ela estimula a qualificação profissional e o estudo, porque precisa entender um pouco do processo de integração para entender o porquê que as plantas podem ser juntas, quais podem estar juntas e qual a sinergia de uma junto com a outra, né? A gente tem as ambientais, que é a ciclagem de nutriente, então uma planta ajuda a outra na ciclagem de nutriente, o bem-estar animal através do conforto térmico. A gente reduz a abertura de novas áreas, tendo em vista que a gente consegue fazer uma maior produção e produtividade, de uma maior diversidade de produtos numa mesma área, né? E ajuda na mitigação de gases de efeito estufa. O professor Juca colocou ali que uma floresta tinha mais de 140 toneladas de carbono capturada, né, estocada. Então, quando a gente faz um sistema ILPF tem um componente florestal, por exemplo, a gente tem uma maior captura e estoque de carbono, por exemplo. Então, ajuda a mitigação de gases de efeito estufa. Faz a manutenção da biodiversidade e conservação do solo, tendo em vista que o ILPF também pode ser feito com nativas. A gente tem alguns exemplos muito claros aqui em Goiás. Estão começando que o Instituto Federal Goiano está começando a fazer o IPF com nativas como baru, piqui. Então, você tem os produtos florestais não madeireiros, que são os frutos, também disponíveis para a composição de renda da propriedade rural. Questão econômica, a gente tem maior eficiência da utilização dos recursos, né? Produção de madeira e de produtos não madeireiros, como frutos ou outros, agregação de valor aos produtos, porque a gente pode, por exemplo, se a gente consegue comprovar, tem alguns selos, algumas certificações que fazem uma agregação de valor ao produto certificado, como carne carbono neutro, por exemplo, que pode pagar um valor agregado à carne, né? Tem a redução dos custos com insumos, já tendo em vista que se a gente faz um plantio planejado, né? Uma coisa que já foi praticada, já foi testada, a gente pode diminuir a redução dos custos, tanto de defensivos quanto de adubação. A gente tem o aumento da produtividade e a redução dos custos fixos para a produção animal. Então, a rede trabalha em tudo isso, né? Com pesquisa e desenvolvimento, a gente apoia, a gente trabalha junto com as Embrapas, universidades ou outros centros de pesquisas para o desenvolvimento da atuação dos sistemas integrados. A gente faz muita questão da transferência de tecnologia, porque a gente entende que necessita ter um processo de transferência de tecnologia, que tanto os produtores rurais quanto técnicos precisam aprender, precisam se qualificar, se motivar para ajudar na implantação dessa tecnologia. Também foi falado nas palestras passadas que a questão da falta do conhecimento, ou a falta da certeza da implantação de sistemas integrados ou de sistemas mais sustentáveis é um dos impedimentos que tem para a implantação desses, né? A gente tem um estudo da Embrapa que comprova que muitos dos técnicos ou dos produtores rurais não estão implantando sistemas integrados por falta de conhecimento. A gente está com um projeto agora, por exemplo, no governo de São Paulo, de capacitação dos técnicos estaduais, e muitos deles disseram desde o começo que eles não incentivam a adoção de sistemas sustentáveis ou de sistemas de baixa emissão de carbono, inclusive plantio direto, porque não se tem o conhecimento a fundo da tecnologia ou que eles não têm uma segurança para incentivá-los. A gente atua nacional e internacionalmente e tem uma relação com essas instituições e com o governo. A rede ela fomenta o desenvolvimento tecnológico de produtos e processos. A gente tem algumas câmaras, como Câmara de Carbono, Câmara de Agricultura Digital, que ajuda nesse desenvolvimento desses produtos e processos para o produtor rural, com a intenção também de ajudar o produtor rural a entender quais os benefícios que ele tem e como é que ele pode ter vantagens a partir desses benefícios da implantação de sistemas integrados. Na palestra passada, o doutor do IAPAR falou que a gente precisa, né, dar aos produtores rurais créditos a eles, né? Então a gente também procura ver e tentar ver políticas ou formas de como que a gente vai recompensar esse produtor rural, né? A gente ajuda a financiar projetos, a implementar projetos, difundir informações, outros materiais, né? E programas de capacitação.
A gente o que é o ILPF? O que a rede ILPF promove ou tenta ou quer? Qual que é a intenção da rede ILPF, né? A gente que em 15 anos até 2030, a área ocupada pela ILPF aumentou, nos últimos 15 anos aumentou 10 vezes, né? A gente está com 17,43 milhões de hectares, que é a área estimada do ILPF hoje em dia no Brasil, né? O estado que mais tem é o Mato Grosso do Sul, com 3 milhões de hectares aí de ILPF implantados. Depois a gente tem Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas e Goiás. E o que a gente vê como oportunidade, né? A gente vê que a gente tem 160 milhões de hectares de pastagens no Brasil. E desses 160 milhões, 90 milhões estão com algum nível de degradação, ou inicialmente degradadas ou severamente degradadas. Então, a gente vê nessas áreas também possibilidades de implantação de sistemas integrados, onde vai aumentar a produção, produtividade, renda e todos os pilares da sustentabilidade para o produtor rural. A gente vê o programa ABC+, como possibilidade de ampliação dessas áreas. A gente sabe que o programa ABC foi falado mais cedo, né, que esse ano, por exemplo, acho que no Paraná já está com os recursos escassos. A gente sabe que tem que aumentar os recursos, né, e a gente luta para isso. E a gente vê que se a gente ampliar mais ou menos 10 milhões de hectares com sistemas de integração, a gente tem um potencial de mitigação de 38 milhões de toneladas de sequestro de CO2 equivalentes, né? E a gente tem a gente tem um potencial de geração de crédito de carbono para o setor agropecuário muito grande, né? A gente estima que, a gente estima entre 10 e 90 milhões de toneladas de gás carbônico com as tecnologias do ABC+, incluindo a ILPF. Quais que são as metas, né? Desenvolver sistemas de acréscimo de 50% de produtividade, né? A gente promove estudos e pesquisas para cada vez mais a produtividade estar incorporada nessa área, né? E aumentar 35 milhões de hectares com ILPF pastagens produtivas, né? Ajudando com todos os acordos internacionais que o Brasil fez, né? Ou seja, dobrar a produção brasileira de grãos e carnes, mantendo a mesma área. Então, aumentar a produtividade. A gente tem alguns exemplos que a gente vai passar aqui, por exemplo, que é a Santa Brígida, que é o nosso um case onde iniciou a rede ILPF, né? Iniciou esse projeto, esse processo para a implantação de sistemas integrados, né? Onde tudo começou, vamos assim dizer, que lá em 2006 era uma fazenda que não tinha muita, que na verdade ela operava no vermelho, né? Onde a sua dona, ela encontrou, junto com a Embrapa, ela disponibilizou a propriedade para melhoria na sua produção e produtividade, então fez-se a rede, né, e processos de restauração ali. Então, a gente começou com o processo de restauração das diferentes áreas, fez parceria entre a Embrapa e diferentes empresas, principalmente com o John Deere e Bradesco, que foram os principais iniciadores da rede LPF, né, e transformou essa propriedade, né, transformando ela em principal fazenda modelo da rede LPF, onde a gente aumentou aí, por exemplo, de 2006, a matéria orgânica do solo passou de 1,8% a 3,5%, em 2019 mais de 94%, só com tecnologias de sistemas integrados. A lotação animal, a gente passou de 0,5 cabeças unidades animal por hectare para 4, mais de 800%, né? A produção de carne aumentou 1.130%, com 922 quilos por hectare, né? A soja também aumentou 55%, passando de 2,7 a 4,2 toneladas por hectare, e o milho um aumento de 100% de produtividade. Então, a gente tem alguns dados aí que o tratamento de LPF pode trazer em uma mesma área, isso a gente está falando numa mesma área, não teve aumento de área, né? Fora a questão da captação de carbono, que teve um incremento na capturação de estoque de carbono muito grande dessa área, porque tem áreas de florestas, áreas de integração lavoura-pecuária, né? Área de integração pecuária-floresta. E há outras áreas de integração lavoura-pecuária-floresta. A fazenda, ela tem todos os tipos de produção na área. Ela é uma produção, na situação agora da Santa Brígida, ela é uma produção referência nacional, é uma propriedade com tecnologia, atuando como principal fonte de renda, pastagens produtivas e diversidade na produção soja, milho e girassol. E ela é altamente produtiva. Ela passou de uma fazenda que dava prejuízo anualmente para ser uma altamente produtiva com essa característica agora, né? A gente tem uma produção aí de eucalipto de toras, ela tem um valor agregado
rural muito grande aí na propriedade dela, e a partir do momento que ela vê a necessidade, ela pode fazer os desbaixos e a venda e a reposição dessas áreas de eucalipto. Outros benefícios, por exemplo, a gente tem um estudo feito por Ferreira et al. Em 2021, mostrou que a produção de leite, né, produção leiteira média de gira e girolando em sistemas de LPF, ela aumentou até 50% em comparação aos sistemas de LP, lavoura pecuária. Isso dado ao conforto térmico animal que as árvores dão, né, propiciam para esse gado leiteiro. Então, ela tem esse benefício, né, de aumentar o conforto térmico, aumentar o bem-estar animal, e com isso aumenta a produtividade de leite das propriedades, uma média. A gente também tem o ganho de peso animal, né? A gente tem sistemas de LP, por exemplo, lavoura pecuária, um ganho médio diário de mais ou menos 0,51 gramas, né? Em comparação às outras, a pastagem normal 0,22, lavoura floresta 0,11 e o sistema completo 0,37, né? Que é o ganho peso médio diário. Então, e por que aqui a gente consegue, por exemplo, ter mais ganho nesse sistema ILP, não no ILPF, né? Porque o ILPF tem, quando a gente tem o componente florestal, a gente tem mais um sistema integrando, mais um quesito integrando o sistema. Ele pode não dar todo o ganho para o ganho de peso do animal, mas o ganho acessório, o ganho agregado que a madeira, né, que a parte florestal traz, tem outros benefícios, como no solo, na captação de carbono e na própria venda de madeira futura. Então, quando a gente vai juntar os ganhos, se a gente for fazer separadamente, pode ser que nesse sistema, no ganho de peso diário, os sistemas de ILP seja maior que o sistema ILPF. Mas só que quando a gente agrega todos juntos, o sistema ILPF ele ganha na composição dessa produção e da produtividade da área rural. Então, a gente tem aqui, né, o conforto térmico animal, né, que ela diminui 23% mais ou menos a procura por água pelo animal do ILPF em relação ao ILP, né? Por isso que ele dá esse conforto térmico, ele reduz, então é um sistema poupa-água, poupa-terra, ele reduz a necessidade de água para o animal, reduz a necessidade de água para o solo e aumenta, mesmo assim, consegue aumentar a produtividade de leite. A gente tem outro caso também muito, que inclusive é desse projeto do Maranhão, que a gente está agora, ele está junto com a gente no projeto, né? Ele já está há mais tempo, né, com a Embrapa Meio Norte. Desde 2011, ele vem há 10 anos, mais ou menos, trabalhando com a implantação de sistemas ILPF na propriedade rural. É uma área que ela é muito arenosa, né? E a gente conseguiu ver um aumento substancial aí, tanto de milho, soja, nesses diferentes sistemas, por exemplo. A gente tem, claro, uma variação de produção e de produtividade na mesma área, por causa dos intempéries, né, ambientais das áreas, mas a gente consegue ver que inicialmente era 78, já chegou a 140 a 95, por exemplo, sacas de milho, né? A soja com braquiária, a gente tinha 33,5 sacas por hectare, e agora a gente tem 68, né? E a soja milheto de 52 a 55. Então a gente consegue ver que o aumento, que colocar um outro aditivo no sistema, como a braquiária junto com a soja, ela aumenta a produtividade da soja, além de toda a questão de estoque de carbono que já foi falado anteriormente, né? Então, a gente tem vários fatores que são agregados e que ajudam o produtor rural e que provam que quando a gente trabalha de uma forma sustentável, a gente trabalha colaborando muito mais com o meio ambiente. A gente teve isso na COP, né? A fala do Prêmio Nobel que o Brasil ele é referência na produção agropecuária, né? E quanto mais a gente consegue ter demonstrativo que essa forma sustentável, além de aumentar a produtividade da soja, do milho, do gado, da própria árvore, ela aumenta também a questão de sequestro de carbono. Isso aqui é um dos exemplos da propriedade. É uma área que eles têm, né?
de LPF, onde eles trabalham o consórcio do eucalipto com milho, braquiária e soja e gado, né? E a outra aqui que eles fizeram milho e braquiária. Lá eles não têm duas safras, é só uma safra, então eles têm que consorciar. E eles estão conseguindo, com os sistemas integrados, ter uma segunda safra, não tão grande, mas estão conseguindo inserir uma segunda safra no seu sistema. Então, aqui são alguns exemplos que a gente tem de sistemas integrados que a gente trabalha junto, né? Onde eles produzem, por exemplo, está aí o gado sempre procurando, né? A gente sabe que ele sempre procura sombra. A gente tem aqui, por exemplo, o Gabriel Ferreira, ILF, Lavoura Floresta, né? A gente tem um butiá com pecuária, a gente às vezes acha que tem que ser só plantada, mas floresta nativa ela também pode ser manejada para ser sistemas de integração, e ela mesmo assim, sendo floresta nativa e manejada, ela consegue ter um aumento de produção e produtividade do boi ou da pastagem, né, da forragem. A gente tem aí outro caso de IPF. A gente também tem, por exemplo, arroz com eucalipto, né? Muitos produtores usam, às vezes, arroz no começo, né? E depois voltam numa quinto, sexto ano. A gente tem, que nem o professor Juca falou lá, que tem essa rotação de culturas, né? Então, muitos usam arroz também como um dos quesitos para rotação. E quando a gente fala de ILPF, é só para a gente lembrar aqui, eu trouxe um exemplo, por exemplo, de ILPF pagamento por serviços ambientais. Teve um projeto bancado pelo Banco Mundial e a gente reforça isso, e a rede quer mostrar que o produtor, ele tem que ser recompensado pelo que ele faz, ele tem que ser valorizado pelo que ele faz. A gente mostra, por exemplo, que um projeto do Banco Mundial lá na Costa Rica, ele pagou $320 por hectare de proteção de floresta, um período de 5 anos, 816 por reflorestamento, 205 por regeneração natural, e ela pagou $1,30 por árvore em sistemas agroflorestais com sistemas de ILPF. Então, foi um projeto, claro, do Banco Mundial exclusivo para aquele, mas são exemplos que a gente tem que mostrar, olha, é possível, é viável, e por que não aplicar isso, né, no Brasil, por que não trazer isso para o Brasil? Né, a gente sabe que a gente tem essa lei que foi aprovada agora, né, que permite que sejam captados recursos, né, para o financiamento de pagamentos por serviços ambientais, sendo diretamente monetário ou não, através de melhorias de comunidades rurais, urbanas, através de uma compensação vinculada às certificações. Uma das certificações que podem fazer isso é o próprio selo Brasil Agrosustentável, que a gente também tenta lá no Maranhão, né? Que ele paga pelas reduções de desmatamento, degradação, né? Através de títulos verdes ou cotas de reserva ambiental. E a gente quer usar isso também, esses pagamentos de serviços ambientais, por geração de crédito de carbono, né? A gente está vendo, o professor Juca falou, a gente consegue ver e consegue provar que os sistemas integrados, eles geram muito mais uma captação de carbono, um estoque de carbono muito mais do que uma emissão. Então, a gente tem um balanço negativo aí, um balanço positivo para a gente de estoque de carbono, né? Então, por que não valorizar o produtor que trabalha de maneira sustentável? Além de ter um maior aumento na produção e na produtividade, por que não valorizá-lo também e mostrar que ele está sendo amigo, que ele está tá desenvolvendo, promovendo a alimentação mundial de forma sustentável, de forma amiga ao meio ambiente? Meu nome é Nila, esse é o meu e-mail, e se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre a rede, sobre os sistemas integrados, a gente está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a você, doutor Nilo. A gente acho que deu uma travadinha no final aqui. E, eu queria agradecer a você por mostrar esses números que você trouxe aqui para a gente. A forma de mostrar que é possível sim a gente ter boas práticas e ter bons resultados. E aqui você nos traz excelentes resultados. Então, fica evidenciado que é possível sim a gente ter uma agricultura sustentável e com bom retorno financeiro também, né, ao agricultor, ao produtor.